Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é domingo, dia 14/8, certo? Quero desejar aí desde já um feliz Dia dos Pais a todos os corintianos aí da nossa nação, tá? Tem muita gente que conversa comigo e fala, pô, John, eu sou corintiano e meu pai não gosta de futebol, meu pai torce para algum outro time. Então, assim, feliz Dia dos Pais para todos os pais, certo? Não só corintianos, mas para todos os pais. Tem um dia extremamente agradável, um dia aí de união com a família, com quem vocês gostam, tá? E é isso, rapaziada. Essa é a mensagem do John. Peço que se inscrevam aqui no canal, deixem o like, sigam o John nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Quai, Twitter. Todos os links aqui na descrição para vocês. E vamos pra cima, tá? Vamos pra cima. O Corinthians entrou em campo ontem, tá? Contra a equipe do Palmeiras, pelo Brasileirão. Um jogo extremamente decisivo. E perdemos, tá? E perdemos. O Palmeiras abriu 9 pontos em cima do Corinthians. O Flu joga hoje, o Atlético Paranaense joga hoje, o Flamengo joga hoje. Todos os times aí que podem ultrapassar ou encostar no Corinthians. Ponto importante, tá? Ponto importante. Tô até abrindo aqui os jogos que a gente tem hoje pra gente entender um pouco dessa tabela. Se o Corinthians vence o Palmeiras, a gente vai a 42, o Palmeiras mantém 45. Mas não, o Palmeiras foi a 48. E o Corinthians tem 39. 9 pontos. 3 rodadas. O Flamengo pega o Atlético Paranaense às 4 da tarde em casa. Tá? Então, Flamengo 36, Atlético Paranaense 37. Um dos dois, o Atlético Paranaense, se vencer, ultrapassa o Corinthians. O Flamengo também ultrapassa pelo número de vitórias que vai ficar, né? Caso vença. E o Fluminense também é outro time aí que pode vencer e pega o Inter fora de casa, tá? Às 7 horas da noite. Pô, simplesmente essa situação do Corinthians. Pode cair para a 4ª colocação ao fim dessa rodada. E aí, eu até falei no pós-jogo ontem. Pô, o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras. O Corinthians teve mais volume que o Palmeiras. Só que, na hora H, o Corinthians não finalizou no gol. O Palmeiras conseguiu um contra-ataque e o Rony fez um gol contra. Ponto. Esse é o resumo da partida de ontem. Um jogo muito equilibrado no meio-campo, com poucos espaços. Quando tinha espaço, quem criava as melhores oportunidades era o Corinthians. Só que assim, vamos até pontuar essa questão das melhores oportunidades. O Corinthians teve mais espaço para trabalhar no ataque do que o Palmeiras. Só que aí na hora da finalização de verdade, o Corinthians errou muito, cara. Errou muito. Errou muito, muito, muito. Renato Augusto finalizou 2 ou 3 para cima. O Fausto Vera errou 2 ou 3. Duqueiroz errou finalização. E o Corinthians teve volume de jogo. Essa é a minha... Como que eu posso colocar? Minha indignação, minha decepção. Tá? Se por um lado a gente pediu uma resposta, ontem tivemos. Tá? Não 100%, obviamente, que a gente quer uma resposta aliada ao resultado. Tá? A gente quer uma mudança de postura aliada ao resultado. Mas ontem já tivemos uma postura diferente. A questão é o X do jogo de ontem. Na hora H, o Palmeiras matou o jogo e o Corinthians não conseguiu reagir, não conseguiu fazer gol nos 90 minutos. Ponto. E aí, o que me irrita é, por exemplo, eu vi alguns torcedores já. Pô, mas o Vitor Pereira, meu Deus do céu. Pô, o cara entrou com o que tinha pra jogar ontem. Perguntei ontem na live, tá? Pô, mas tinha que entrar com quem, então? Alguém me fala. A melhor justificativa foi, não, tinha que colocar o Fábio Santos. E a gente já falou sobre isso. O Fábio Santos tá com a idade avançada. Jogou o mata-mata contra o Flamengo no meio de semana e tem mata-mata quarta-feira agora. O que o Vitor Pereira fez? Descansa para jogar quarta-feira. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Foi culpa do Lucas Piton que o Corinthians não venceu ontem? Lucas Piton foi mal?
O gol do Palmeiras foi em cima do Lucas Piton? Era essa a solução? Essa é a culpa do Vitor Pereira? Ah, mas por que colocou o Fagner? Pô, o Rafael Ramos machucou. O Rafael Ramos estava bem e colocou o Fagner. Rafael Ramos machucou. Ah, mas colocou o Rony. O Fausto Vera fez a proeza de tomar um cartão amarelo com 2 minutos de jogo. Tá? Tomou um amarelo com 2 minutos de jogo. No nosso banco, tinha o Xavier, que seria o outro volante, ou o Ramiro. E a gente já viu que o Ramiro não joga de segundo volante no Corinthians. Ele joga aberto pela direita. E ele já tinha colocado o Adson lá na frente. Então assim, vai fazer o quê? A opção de ataque que tinha era o Mosquito ou o Adson. O Roger já tava, o Yuri Alberto já tava. Ah, não, tem que pôr o Giovani. Giovani de centroavante. Eu vi isso ontem. Quando que vocês viram o Giovani jogar de centroavante? Entendeu? Aí torcedor começa a inventar teoria que não existe. Não existe. Quando coloca o Roger Guedes centroavante, o pessoal vai à loucura. Reclama e não, que não pode, que ele não é centroavante. Aí vai pôr o menino da base pra queimar o cara. Pra jogar de centroavante fora da posição dele pra queimar o cara. Pra quê? Não tinha opção no banco. Opção de meio campo que tinha Ramiro, Xavier e Giuliano. Se põe o Giuliano, meu Deus do céu, vocês querem matar o treinador. Xavier sem condições. O Ramiro não tá jogando nessa posição. Colocou o Rony, que não fez um jogo ruim contra o Flamengo no meio de semana. Não fez. E aí ele teve uma infelicidade de fazer o gol contra. É culpa do treinador? Eu perguntei ontem. É culpa do treinador que o Renato Augusto não acerta uma finalização? É culpa dele que o Fausto Vera não acerta uma finalização? Que o nosso time ronda a área, não acerta? Que o Mosquito não acerta um cruzamento? É culpa do treinador? Pô, ele colocou o que a gente tinha de melhor ontem. É isso que eu não consigo entender. O que a torcida quer? O que faria de diferença nesse jogo? Não, se colocar tal cara, isso ia mudar. Ontem não, tá? Ontem não, porque ele colocou todos os jogadores que a gente tinha de melhor, tá? Era o que tinha de melhor pra ontem. E mesmo assim não foi suficiente no sentido de fazer o gol. Porque a gente foi superior à equipe do Palmeiras. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Não vou nem ficar esticando muito, tá? Não vou nem ficar esticando muito nesse sentido, porque, olha, me irrita demais. Bom, e aí o Renato Augusto foi um dos únicos, tá, que falou aí ao fim da partida. Ele trouxe a seguinte frase. Eles aproveitaram o nosso erro. Eu acho até que jogamos melhor, criamos bastante, buscamos o resultado do começo ao fim, mas futebol tem disso, nem sempre quem joga melhor vence. O Palmeiras é uma equipe mortal, se der brecha, eles fazem. Eles jogam juntos há muito tempo, a gente fez um grande jogo, não podemos achar que está tudo errado. Infelizmente a vitória não veio. Então assim, num erro individual do Corinthians, que o Fagner tinha o Rony do lado dele pedindo a bola, ele foi inverter o jogo. Não bateu embaixo da bola pra ela subir. Bola vai no pé do cara do Palmeiras. Puxou o contra-ataque e gol do Palmeiras. Pegou a defesa desarrumada, a defesa saindo, não sei o quê. É só falar. Mais uma vez o Fagner errou e sobrou nas costas do Rony. Tá? Como eu vi muita gente me encaminhando o vídeo do Neto falando sobre o gol do Flamengo no meio de semana. Ele falou, ó, eu vi o pessoal criticando o Rony, mas olha aqui o lance. O Fagner faz a falta no meio, fica reclamando, volta andando, e aí o Rony tá marcando no meio campo. Na hora que ele vê que a bola vai na Arrascaeta, ele tenta chegar pra cobrir o Fagner. Só que já tá atrasado, porque ele fica achando que o Fagner vai voltar, e o Fagner volta andando. Se o Fagner dá um piquezinho, ele encosta na Arrascaeta e faz a marcação. Ontem a mesma coisa, o Fagner errou, saiu o contra-ataque do lado do Fagner, vem a ultrapassagem do Piquerez, o cruzamento, o Rony vem para tentar cortar, joga para dentro do gol. Obviamente que a gente fica bravo com o Rony pelo movimento dele dentro da área, tá? De correr e jogar a bola para dentro do gol. Mas não dá para jogar 100% da culpa em cima do Rony, tá? Não dá para jogar. O Fagner tem que bater no peito e falar, eu errei. E aí não acontece. E aí não vem para dar a cara, para dar entrevista. Não aparece, tá? Não aparece. E já há muito tempo, desde que o Fagner voltou dessa lesão, que ele não joga bem. Não joga bem.
tá? Essa é a verdade, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, e aí a nossa torcida, né? Ficou, obviamente, muito feliz com o resultado. Fez um protesto aí ao fim da partida, tá? Cobrando uma classificação na quarta-feira. Quarta-feira é obrigação, time sem vergonha, tem que ser homem para jogar no Coringão. Quarta-feira virou obrigação. E aí eu faço uma pergunta bem simples. Em algum momento do jogo de ontem, do jogo de terça-feira contra o Flamengo, em qualquer jogo, faltou apoio da torcida? Não faltou, cara. Faltou vontade em campo. Faltou empenho. No jogo de ida, lá contra o Atlético Goianiense, na Copa do Brasil, que a gente tomou 2-0, o Kleber Machado falando, olha, a torcida do Atlético cantando. E você só ouvia a torcida do... Era a torcida do Corinthians cantando, você não ouvia a torcida dos caras, fora de casa, pra aquele desempenho pífio da nossa equipe, tá? Pra aquela vergonha que a gente passou em Goiânia. Então, assim, os nossos jogadores, o nosso time não pode reclamar de falta de apoio, tá? Ah, mas tá cobrando agora. Pô, a gente foi eliminado quarta-feira, dentro do Maracanã, acabou o jogo e você só ouvia a torcida do Corinthians. Sendo eliminado. Hoje, apoio, apoio, apoio. Aí na hora que acaba o jogo, pô, passaram um recado, que é quarta-feira. Eu estarei lá na Neoquímica Arena, rapaziada. Bom, e aí vamos para a primeira polêmica da semana. Primeira polêmica da semana. Pô, chega a ser desagradável, cara. Chega a ser desagradável. Essa forçação de barra, tá? Essa forçação de barra. Um jornalista, eu não vi nem o nome dele, tá? Fez uma pergunta aí pro Vitor Pereira. Falou, pô, após essas duas derrotas aí, né? Foi eliminado na Libertadores, derrota no Clássico pro Palmeiras. Você tá com medo de ser demitido? Foi essa a pergunta do cara numa coletiva de imprensa. Essa a pergunta. O Vitor Pereira parou, olhou e falou, você deve estar de brincadeira comigo. Deve estar de brincadeira com essa pergunta. Eu, nessa fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego? Sabe quanto dinheiro eu tenho no banco, amigo? Eu tenho a vida estabilizada. Não preciso. Estou aqui no Corinthians. Se não for no Corinthians, é em outro qualquer clube. E quando eu quiser, isso sobressair, passa ao lado. E aí eu já vi gente, pô, ele desmereceu o Corinthians, que se ele não estiver no Corinthians ele tá em outro clube, que não sei o quê, que é isso, que ele tem a vida estabilizada, que não precisa do Corinthians e tal. Aí eu faço uma breve pergunta pra vocês. Qual resposta que vocês esperavam? De verdade agora, quem tá criticando a resposta? O que ele tinha que responder? Não estou com medo, não estou com medo, não. Ou sim, estou com medo de perder o meu emprego, porque a situação tá difícil, eu acho que eu vou ser demitido. Pô, rapaziada, pelo amor... É que vocês não entendem o contexto geral. O cara foi campeão nos times que ele passou, pensando pelo lado do Vitor Pereira. Foi campeão nos times que ele passou, vem pro Corinthians, tá? No meio de temporada, está realmente numa fase difícil, tá? Complicada. Só que o cara vem perguntar se ele tá com medo de ser demitido. Medo? Pô, você tá com medo de ser demitido? Pô, palhaçada, rapaziada. Palhaçada. Vou fazer um comparativo aqui, não é uma crítica ao Silvinho, tá? Antes de mais nada. O Silvinho, qual o trabalho que ele tinha feito na carreira dele? 10 jogos no Lyon. Vem pro Corinthians. O Silvinho tinha medo de ser demitido. Porque quando ele saiu, qual time que ele assumiu? Não assume. O Vitor Pereira sai hoje, amanhã ele tá empregado em outro time. E aí ele já deixou claro que ele não tá aqui por conta da questão financeira. Foi o desafio que moveu ele, gostou da torcida, ele já falou isso um monte de vezes, e quer comandar o Corinthians. Ele não depende disso. Não depende disso, ó. Putz, se ele não comandar o Corinthians, meu Deus do céu, ele tá desempregado e vai passar necessidade. Óbvio que não. Óbvio que não. E aí, pra mim, é um recado claro, que o cara não toma decisão com medo de ser demitido. Certo? Não fica ali só tapando o sol com a peneira.
só apagando incêndio. Não, ele tem as convicções de trabalho dele e vai fazer até o fim, porque ele não tem o medo de ser demitido. Esse é o ponto, é a convicção, é o trabalho do cara. Então assim, muita gente não sabe, eu sou jornalista formado, tá? Pela Unesp de Bauru, turma de 2017. Pô, é uma vergonha um jornalista aí pra coletiva de imprensa e fazer esse tipo de pergunta, cara. Fazer esse tipo de pergunta. Perguntar pro treinador se ele tem medo de ser demitido. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pra mim, o mais errado nisso tudo é quem fez a pergunta do que a resposta. Ai, desmereceu o Corinthians. Vocês acham mesmo que se o Vitor Pereira sair, não vai pra outro clube? Vocês têm certeza disso? Pô, o cara só falou, se eu não estiver aqui, eu estarei em outro clube. É mentira? Não é. Não é. É isso que a gente tem que pôr na consciência, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tanta pergunta importante pra fazer. E aí, mais uma vez, o cara queria manchete, tá? Fez essa pergunta aí pra colocar ele numa sinuca de bico. Ele deu uma resposta arrogante, pronto. É essa a imagem que vai sair do Vitor Pereira a semana inteira. Semana inteira, tá? Por conta de uma pergunta, pô, maldosa, tá? Ao meu ver, maldosa. Extremamente maldosa. Sobre a partida, o Vitor Pereira falou o seguinte: fomos melhores, jogamos para ganhar, o resultado foi muito injusto para o que fizemos. Mas é futebol, futebol é assim. Há momentos que as coisas não saem, em que a sorte não protege quem arrisca mais. Quem joga com coragem, quem quer ganhar o jogo. No Palmeiras, eu fiquei com a sensação que o empate servia, mas foram premiados com um gol. Num erro cometido, acabamos por levar o gol e perdemos o jogo. Esse é o resumo da partida de ontem, tá, rapaziada? Esse é o resumo. E aí perguntaram sobre a falta de intensidade, o Vitor Pereira falou, ó, não tivemos intensidade hoje, não pressionamos o Palmeiras, não pressionamos a saída de bola, não criamos oportunidades. O Vitor Pereira devolveu com outras perguntas. E aí, mais uma vez eu coloco, o Corinthians foi mais intenso, pressionou, mas não fez o gol. Mas não fez o gol. Simples. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem, por favor. Porque, olha, é de tirar do sério, viu? É de tirar do sério. A diretoria já deu respaldo pro cara. Se perder quarta-feira, ele continua no comando do Corinthians. Mas a imprensa criou essa teoria. Não, que o Vitor Pereira tem que sair, que o Vitor Pereira é isso, que se perder quarta-feira tá fora do Corinthians, né, no caso, e não sei o quê. Quando dentro do clube não existe essa situação. Não existe, tá? Bom, rapaziada, o próximo assunto aqui é sobre o filho do Fagner, tá? O Henrique Lemos, que é um menino, acho que da base do Corinthians, né? E aí ele recebeu um monte de xingamentos e ameaças nas redes sociais. Assim como aconteceu com a família do Cássio, com a família do William e de outros jogadores. Ontem, com o erro do Fagner, tá? O pessoal vai no Instagram da família dele, certo? E aí, mais uma vez, eu vou colocar. Enquanto isso não for combatido, vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Enquanto houver a impunidade, qualquer pessoa com acesso a um celular, a uma internet, a um computador, vai entrar e vai mandar mensagem. Por quê? Porque não tem punição. Não acontece nada. Nada, nada, nada. Daqui 2, 3 jogos, vai ser, sei lá, o Yuri Alberto que vai errar, vão xingar. Vai ser o Roger que vai errar, vão xingar. Vai ser fulano que vai errar, vão xingar. Vão ir no Instagram da família, vai xingar, vai ameaçar, vai não sei o quê. É o Instagram de uma criança. De uma criança, tá? Que é o filho do Fagner. Mas, mais uma vez, enquanto houver a impunidade, nada, sabe o que é nada? Nada vai mudar, tá? Nada vai mudar. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho, antes das últimas notícias, peço, para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians segue negociando com o Bernard, tá? Ex-Atlético Mineiro, atualmente aí no Al-Sharjah, que é um time aí dos Emirados Árabes, tá? Al-Sharjah, na verdade. E aí, o Corinthians corre contra o tempo em busca de um acordo com a equipe do Bernard. Por quê? Ele tem contrato até a metade do ano que vem. O Corinthians busca ou um empréstimo
ou chegar em um valor viável para o jogador ser liberado. A questão que eu falei é... A janela de transferências fecha amanhã, no fim da tarde. Deu 5 ou 6 horas, acabou. O cara não está inscrito no bid, forte abraço. Nem adianta. Não adianta ficar, ai, mas por isso, porque aquilo, porque isso, por aquilo. Não deu tempo. E aí eu vou fazer uma pergunta simples para a nossa diretoria. Pode não ter dado tempo, pode, não acredito, mas pode não ter dado tempo de achar um substituto para o William. Ok? Vamos supor, o William saiu essa semana, o Corinthians começou essa semana a procurar um substituto, não deu tempo. Isso supondo que a diretoria não sabia há mais de um mês que o William pediu para sair. Tá? Vamos imaginar isso, que o William pediu essa semana para sair e já saiu. O Corinthians foi para buscar um substituto para ele. Não deu tempo, ok. Mas o substituto para o Mantuan, que saiu antes da janela abrir, não deu tempo? Não deu? É só essa pergunta que eu faço. Porque saíram 2 pontas. Ai, o William saiu, não deu tempo. É o discurso que vai ter na nossa diretoria. Pô, o prazo estava curto. Mas aí eu pergunto, antes de abrir a janela, o Mantuan já tinha saído. Já estava fechado com o Zenit. Já sabia que perderia essa peça. Não deu tempo? Agora está correndo aí para negociar com o Bernard, tá? A gente segue aguardando alguma novidade, alguma atualização nesse sentido, mas o Corinthians busca se acertar aí por um empréstimo ou uma compensação financeira para o Bernard vir para a nossa equipe. Outro nome, tá, que a nossa diretoria vem negociando é o Paulinho, tá, do Bayer Leverkusen, ex-Vasco, certo? Saiu em 2018 do futebol brasileiro, tá com 22 anos. O Galo foi um dos clubes aí que teve interesse nele, eu acho que o Palmeiras chegou a conversar com o Paulinho também. E um ponto importante, o Bayer Leverkusen recentemente recusou uma proposta de 6 milhões de euros, depois uma de 8 milhões de euros, tá? Não foi proposta essas aí nem do Galo nem do Palmeiras, só pra gente ter uma ideia do valor que o Bayer quer pelo Paulinho, tá? Então assim, o Corinthians está interessado no Paulinho, no Bernard, só que é aquela conversa inicial ainda, e o tempo passando. Aí vocês me perguntam, John, e o Michael, e o Ferreirinha? Não tivemos atualizações de ontem para hoje. Não tivemos, tá? Se tivesse eu traria aqui para vocês, mas até o momento não temos. Não temos atualização. Se avançou, se recuou, não temos, tá? Não temos essa atualização. Como eu já falei, acho muito difícil o Corinthians fechar com o Michael, tá? Bem difícil mesmo. Com o Ferreirinha é um pouco mais possível. E aí a gente aguarda, tá? Vai aguardando aí o fechamento da janela, né? O fechamento aí do prazo de inscrição do bid, para saber se a nossa diretoria vai conseguir inscrever algum atacante ou não. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quem vocês contratariam para repor aí ou a ausência do William ou do Mantuan? Mas esse discurso de que o prazo tá muito em cima, não cabe não, tá? Não cabe não. Pro William, ok. E pro Mantuan? Essa é a pergunta que eu faço para nossa diretoria, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!